Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor inunde o coração de todos vocês nesta noite. Eu preciso dizer, para a glória do Senhor e para que o nome de Cristo seja exaltado, da minha satisfação em poder servir a Igreja de Cristo na Terra, a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Sociedade Auxiliadora Feminina. E eu me descrevo como servo desta sociedade, porque ela me tem feito muito bem. Ao longo de toda a minha vida cristã, a SAF esteve presente. Quando presbítero na cidade de Porto Alegre, onde nós, com a nossa igreja e nossa família, servimos ao Senhor, eu e a minha esposa Kessia, que aqui está. Nós somos brasilienses, mas eu e os meninos, a Kessia é mato-grossense, temos 2 filhos, o Caio e o Heitor, um de 15 e outro de 11. Mas nós servíamos na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde moramos antes de vir para cá. E ao longo destes anos todos que lá estivemos, caminhar com a SAF foi uma grande honra. Estas irmãs, muito corajosas, abraçaram a causa do Evangelho conosco. Ombro a ombro, fizeram muito bem o seu papel. E para a glória de Cristo, eu tenho contado este testemunho por toda parte. Quando eu vim para o seminário, num dia muito especial, um dos nossos professores falou a respeito da necessidade de que nós crescêssemos na nossa fé e na teologia, mas que não deixássemos as nossas esposas para trás, que nós fizéssemos dela o nosso primeiro rebanho e com ela o primeiro discipulado. Muito tocado por essa mensagem, eu contei isso para a presidente da SAF da Igreja de Porto Alegre, uma igreja pequena, uma igreja de poucos recursos financeiros. No Sul, as nossas igrejas não são muito grandes. Nós, então, lidamos com essa dificuldade. Mas aquela irmã foi tocada também pela palavra. E a decisão que ela tomou impactou muito a nossa família. Elas se uniram, se cotizaram e pagaram para minha esposa um curso de educação cristã aqui no Mackenzie, que equivalia ao preço da mensalidade do seminário. Então, o seminário, o presbitério, nos cuidou e financiou no seminário, e a SAF, a minha esposa, na educação cristã. Deus seja louvado por isso. Estas mulheres aprenderam algo que Cristo ensinou. Isto não brota apenas do coração do homem. Toda boa obra, disse Tiago, o apóstolo, tem uma origem só. Ela vem do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra nem variação. O Senhor, nosso Deus, tem feito esta obra na vida do seu povo. Tem despertado o seu povo para a necessidade de assumirem posições de vanguarda na família, na sociedade, na igreja e no mundo. Esta é a nossa missão. E falando a respeito desta missão, nesse dia festivo, dia de celebração, o texto que eu separei para nós meditarmos, porque ele fala destas coisas, são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, que estão registradas no capítulo 5 do Evangelho, segundo Mateus, versos 14 a 16. Eu peço a você que abra a sua Bíblia e a mantenha aberta ao longo da exposição, porque nós precisaremos retomar esse texto algumas vezes. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Diz assim a bendita palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez. Amado Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é perfeita, é inerrante. Nós somos limitados. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti que pela iluminação do Teu Espírito, dá-nos nesta hora o entendimento da Tua palavra e também o encorajamento para colocá-la em prática na nossa vida. Edifica-nos como Teu povo, Senhor, para que as nossas obras sejam aprovadas por Ti mesmo, para que a nossa vida seja repleta de significado e a nossa jornada cheia de frutos que exaltem o Teu nome. Nós pedimos a Ti, ó Deus, abre o nosso coração, rompe, Senhor, as resistências que há em nós,
para que a tua palavra seja acolhida com humildade e por ti mesmo, ó Deus, seja feita brotar, crescer, florescer e frutificar. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Durante muitos séculos, o meio que o homem desenvolveu para que as navegações fossem seguras foi o uso do farol. O farol é uma edificação que emite luz colocada no alto de uma torre, e geralmente estas edificações eram postas em dois lugares muito estratégicos, na costa ou numa ilha no meio do mar. O farol posto na costa tinha a finalidade de alertar os navegantes a respeito da distância em que eles estavam da praia. Num tempo em que não havia GPS, nem mapas, nem mesmo outros meios mais eficazes para se navegar em alto mar, antes mesmo do astrolábio existir, o farol já era algo de uso comum. O navegante que se aventurasse a fazer a sua jornada durante a noite precisava ter sempre uma boa noção do quão distante da praia ele estava, para que não se perdesse em alto mar sem jamais encontrar o seu destino de volta. O farol era um elemento bastante importante no desenvolvimento da sociedade e da humanidade. Mas o outro tipo de farol, aquele que era posto nas ilhas, tinha uma outra finalidade, a de alertar os navegantes quanto à chegada de um perigo, a proximidade com um coral ou com um recife que pudesse fazer o barco ficar encalhado ou mesmo vir a afundar por chocar-se com estas rochas. Um objetivo do farol era guiar o marinheiro, seja de modo seguro quando na costa, seja de modo alertivo quando na ilha. Quando nós olhamos para este instrumento, ele tem muito a nos dizer e muito a nos ensinar no que se refere ao alerta que nós precisamos atender e à direção que nós devemos seguir. Quando Jesus dava aos seus ouvintes as suas preciosas palavras, ele gostava muito de usar elementos comuns daquela sociedade, para fazer com que aquelas pessoas entendessem de fato a sua mensagem. O objetivo de Jesus não era parecer eloquente diante dos homens apenas. O seu objetivo não era arrancar aplausos dos seus ouvintes. O seu objetivo era converter o seu coração para um modo de vida excelente, para uma jornada nobre. O objetivo de Cristo era conduzir os seus ouvintes a uma vida cheia de significado. E quando nós lemos as suas palavras, essa deve ser a expectativa do nosso coração. É isso que a gente precisa esperar também. Quando nós falamos no aspecto da igreja, nós precisamos nutrir esta expectativa em relação às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma sociedade interna supre na igreja uma lacuna muito importante, a lacuna de servir como um instrumento de integração para o povo, especialmente aqueles que estão recém chegando à comunidade da fé. Uma sociedade interna cumpre também o papel de ser fiel e engajada, encorajadora e viabilizadora das atividades que a igreja tem de realizar, especialmente a pregação do Evangelho. Quando uma sociedade interna se presta a estas duas tarefas com excelência, então ela é suficiente e completa na sua existência. O contrário também é verdade. Nós vivemos em tempos em que as vozes pós-modernas tentam esmagar a existência das sociedades internas. Nós vivemos em tempos em que uma narrativa esvaziada de verdade tenta fazer com que estas sociedades sejam ditas algo sem valor e sem nenhuma finalidade real ou útil, prática para a igreja. E algumas vezes eu lamento que isto seja verdade. Quando Asaf abandona a Bíblia, quando a igreja abandona a Bíblia, quando os crentes abandonam a Bíblia e a crença na suficiência das Escrituras, então tudo deixa de fazer sentido. Mas quando o contrário acontece, quando a gente olha para Cristo como o nosso farol, quando nós olhamos para Cristo como aquele que dá o rumo e o tom, quando nós olhamos para as suas palavras como aquilo que nos instrui e também aquilo que nos alerta,
E quando nós nutrimos esta expectativa em relação às palavras do nosso Senhor, então a nossa vida faz sentido, a sociedade interna faz sentido, a igreja faz sentido. Portanto, eu exorto você, meu querido ouvinte, a olhar para este texto sob a seguinte perspectiva: o que significa ser a luz do mundo à luz deste texto? O que significa ser a luz do mundo? A primeira resposta nós encontramos logo na primeira parte do texto. Veja, quando nós olhamos para o verso 14, a primeira parte diz assim, vamos juntos? Vós sois a luz do mundo. E aqui já há uma implicação muito séria. Jesus se dirige aos seus discípulos para dizer, vós sois a luz do mundo. E isto está dito no tempo presente. Há uma mensagem muito forte aqui. Significa que Jesus está alertando os seus ouvintes ao fato de que eles não eram a luz do mundo e deixaram de ser, nem de que eles serão a luz do mundo quando algo extraordinário ou mesmo ordinário acontecer, mas que eles são a luz do mundo. E aí nós temos que nos perguntar, o que é que essa gente tem para ser pelo Cristo, o Senhor da igreja, descritos como alguém que já é aquilo que tem que ser? É evidente que ser luz é a máxima do texto. O fato é por que Jesus descreve que os seus ouvintes já são a luz? A resposta é pelo menos uma. O fato é de que a salvação que nós recebemos de Cristo, em si só, e por si mesma, já é o suficiente para nos habilitar a sermos de Cristo testemunhas no mundo em que nós vivemos. Percebe isso? Há uma mensagem que o crente recém-convertido já é capaz de pregar. E isso é importante nós dizermos, porque há muita gente que pensa que a pregação do Evangelho e brilhar enquanto anuncia o Evangelho por onde vai, é um evento sempre futuro. Há pessoas que falam da pregação do Evangelho, do testemunhar de Cristo, do fazer resplandecer a luz daquilo que o salvou diante dos homens, sempre como um ato futuro. Amanhã, quem sabe? Quando eu terminar um curso, quem sabe? Quando eu pegar um pouco mais de experiência, quem sabe? Quando eu crescer, quem sabe? Quando eu adquirir um título, ou quando alguém me der um cargo, um ofício, quem sabe? Mas Jesus desconstrói todas estas possibilidades quando ele se dirige aos seus discípulos. Isto é parte do Sermão do Monte, e diz a eles, vocês são a luz do mundo. E a pergunta é por quê? E a resposta é porque vocês são salvos. Aqueles que receberam de Cristo a mensagem de que Ele é o único e suficiente Salvador, de que Ele é a luz do mundo, e então depositaram em Cristo toda a sua expectativa e toda a sua esperança para a salvação, já entenderam a mais importante de todas as mensagens que o mundo precisa ouvir, ainda que não tenha consciência disso, a de que a salvação só é possível, única e exclusivamente em Jesus Cristo. Quem entendeu esta mensagem está apto para pregá-la. Quem se beneficiou desta grande bênção está pronto para compartilhá-la. Quem foi iluminado por estas palavras está pronto para refleti-las. A mensagem de Cristo é completa. Como completa é o significado, ou completo é o significado das coisas que ele diz. Jesus não é apenas um ensinador de teorias ou de métodos ou apenas de coisas que são importantes no campo da moralidade. Jesus não está apenas oferecendo uma nova ética, Jesus está oferecendo a mudança de vida. E esta mudança se concretiza no momento em que nós nos entregamos a Ele e passamos a ser testemunha dEle. Nós fomos feitos para brilhar, brilhar para a glória do nosso Salvador. Fomos feitos para brilhar no tempo presente e nunca amanhã. Uma SAF de 70 anos precisa, como uma jovem SAF, uma jovem senhora que é, olhar para a sua existência, e me refiro aqui aos membros dessa sociedade, e precisam fazer esta pergunta: nós estamos brilhando no tempo presente? Ou será que a luz de Cristo está ofuscada em nós? Há um método para nós respondermos com segurança a essa pergunta. Quanto de evangelho a SAF tem pregado?
Quanto de evangelho as nossas reuniões estão impregnadas? O evangelho não é apenas para salvar o de fora, se é que isso pode ser chamado de apenas. Mas o evangelho também é para encorajar os de dentro. A razão pela qual a vida de muitas mulheres e homens também perde o significado reside no fato de que o testemunho da salvação de Cristo apagou-se dos nossos lábios. E então a luz de Cristo começa a se apagar em nossa vida. As coisas perdem a cor quando nós olhamos no escuro, não é verdade? O significado da vida se esvazia quando nós deixamos de fazer aquilo que fomos feitos para fazer. Quando a gente para de brilhar, a vida perde a graça. Quando a sociedade para de brilhar, anunciando o evangelho para os de fora e também para os de dentro, a sua existência perde a graça. E tudo que perde a graça, fatalmente cai em desgraça. Nós precisamos lutar contra isso. A sociedade interna precisa deixar de lutar contra isso, para ter significado e uma existência cheia de prática e de resultados para a glória de Deus. A SAF tem que ser pregadora do Evangelho. Eu quero lhes dar algumas aplicações muito práticas de como fazer isso. As nossas reuniões não podem jamais ser apenas atos administrativos, nunca. As nossas reuniões nunca podem ser apenas um evento para promover a comunhão dos de dentro, nunca. As nossas reuniões nunca podem ser apenas louvores cantados ou atos de manifestação de reconhecimento, de honra daqueles que estão dentro. Tudo isto é bom, mas há algo excelente. A excelência está no fato de nós avaliarmos cada reunião e fazermos a seguinte pergunta, ainda na etapa do planejamento da reunião: em que esta reunião anuncia o Evangelho? Em que ato, ou em que momento nós estamos preocupadas em trazer para esta reunião aqueles que não conhecem o Evangelho? Em qual ato e em que medida as coisas que nós estamos fazendo fazem o Evangelho brilhar diante de nós? Se a resposta for em nenhum momento, a reunião não há sentido de existir. Como na vida do crente, a sua existência não fará sentido se ele não for uma testemunha, alguém que reflete a luz do seu Salvador. Sabe, irmãos, há algo muito prático que nos ajuda a entender isso. Imagine que você tenha estado numa situação em que algo muito grave aconteceu, um crime talvez. E então naquela cena havia você, o criminoso e a vítima. Mas então a vítima fatalmente morre. Resta você, o criminoso. Se houver uma testemunha ocular daquele acontecimento, ela é o fator decisivo entre a sua condenação e a sua liberação. Não é verdade? A testemunha ocular é fundamental neste processo. E então você, vendo que alguém estava lá e viu que você não foi o culpado, você também foi uma vítima, embora sendo acusado, você faria tudo o que estivesse ao seu alcance, eu imagino, para levar essa pessoa ao tribunal com você, para que ela testemunhasse em seu favor. Agora imagine se você chama esta pessoa e diz assim: você viu que eu não fiz nada, né? E ela diz: vi. Você diz: então você pode ir ao tribunal comigo? E ela diz: posso. E quando chegar lá no tribunal, você pode dizer o que você viu? Ela diz: não. A pergunta é: quem de nós levaria essa testemunha ao tribunal? Quem de nós? Para que serve uma testemunha muda? A resposta é: para nada. Quando nós abrimos o documento Catecismo Breve de Westminster, a primeira pergunta, todos nós sabemos a resposta. A pergunta e a resposta, não é assim? Qual é o fim principal do homem? Amar a Deus. Glossário para ser testemunha. É possível fazer isso sem ser testemunha de Cristo? A resposta é: não. Como eu posso amar alguém em secreto? Como eu posso propagar ou promover a glória de alguém que eu digo que amo se eu nunca falo desse alguém? Imagine se todo o tempo em que eu estivesse aqui falando da minha esposa, as pessoas que me conhecem dissem: mas quem é esta senhora? É a Ana Falta, porque eu nunca vi.
Se ela nunca é apresentada, se ela nunca é mostrada, se ela nunca é honrada, se ela nunca é vista, a pergunta é: que amor real é esse que existe entre eu e ela, se eu tenho vergonha de algum modo de apresentá-la? Quando nós falamos de Cristo, o mesmo se aplica. Como eu posso dizer que amo ao meu Senhor, mas ser alguém que nunca fala dele? Como eu posso dizer que amo ao meu Senhor, que promovo sua glória, que adoro o seu nome, se eu nunca falo dele para as pessoas, se eu me sinto desconfortável quando eu tenho a oportunidade de levá-lo a alguém? Queridos irmãos, nós precisamos ter isto em mente. Nós fomos feitos para brilhar, e brilhar no tempo presente. Mas isso não é tudo. Quando nós olhamos para o que está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 9, verso 5, o evangelista registra as seguintes palavras de Jesus: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus disse estas palavras numa ocasião bastante inusitada. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e cuspiu no chão. Pegou aquela massa que foi criada com saliva e terra, passou nos olhos de um homem cego e disse: vá até o tanque de Siloé e se lave. O homem foi e passou a ver. Jesus mostrou na prática o que significa ser a luz do mundo. Significa remover as escamas que impedem alguém de contemplar as coisas como elas de fato são. E quando nós falamos em ser testemunhas de Cristo, luz do mundo no tempo presente, é isso que nós temos que ter em mente. É de que nós precisamos mostrar para o mundo que está ao nosso redor que há uma esperança para a vida e a tragédia que é a vida no nosso tempo. Eu gosto muito de uma autora chamada Nancy Pearcey. Ela disse algo muito significativo que nos ajuda a entender isso antes de passarmos para o próximo ponto. Ela disse que nós precisamos parar de criticar a nossa cultura e dizer que ela é ruim. E você deve se assustar com essa parte, porque todo mundo sabe que a nossa cultura é muito ruim, por teoria e prática. E então ela continua dizendo: a melhor crítica para a cultura ruim é fazer cultura boa. Essa é a melhor crítica. Quando nós sairmos da posição de valentes e corajosos críticos sociais, quando nós sairmos da posição de valentes e corajosos críticos dos que querem esmagar as sociedades internas, quando nós sairmos da posição daqueles que lutam no campo frio da letra na internet, e então nós começarmos a fazer aquilo que é bom, e começarmos a produzir boa cultura na sociedade interna, qual? Esta de ser luz e pregar evangelho para os de dentro e para os de fora, sermos intencionais nos nossos atos de anunciação e testemunho de Cristo, então nós estaremos apresentando a boa cultura. Nós não precisaremos dizer que fechar a sociedade é um problema. Todos perceberão que fechar a sociedade será prejuízo. Todos perceberão. Porque os frutos dela, enquanto aberta, bíblica e luz do mundo, são frutos que evidenciam a necessidade de sua existência. Que Deus nos ajude a fazer isso. E então nós avançamos no texto. E a segunda parte do verso 14 diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, leiamos todos o 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. A pergunta é: o que significa ser luz do mundo? A primeira resposta é que fomos feitos para brilhar no tempo presente. Em segundo lugar, que não devemos viver secretamente. A segunda coisa para a qual Jesus chama a atenção aqui é para um pecado que o Senhor sabia, seduziria a todos nós na nossa jornada. Qual o pecado? O do anonimato. O desejo de sermos anônimos o tempo todo. O que significa ser anônimo? A definição que o dicionário dá para anônimo é muito simples: aquele que não quer ser identificado. Anônimo é aquele que não quer que ninguém saiba o seu nome, o seu endereço. Anônimo é aquele que não quer que ninguém saiba a sua origem, os seus objetivos. Anônimo é aquele que se sente confortável quando está debaixo do véu do anonimato, por debaixo da cortina da escuridão.
Anônimo é aquele que gosta de fazer as coisas sem deixar para trás um rastro que designa-o como autor. Anônimo é aquele que foge da responsabilidade de ser quem estava lá, de ser quem viu aquilo, de ser quem falou e de ser aquele que fez. O anônimo é este. E a pergunta é: por que alguém gosta de ser anônimo? Eu imagino que a resposta é muito simples. Porque quando eu não sou associado a um ato, eu não sou responsável pelo ato ao qual me associaram. O anônimo não tem responsabilidades, percebe? O anônimo não tem culpa. Ele também pode não ter mérito, mas não tem demérito. O anônimo vive de modo em que ele não tem que responder a nada. O anonimato é sedutor. E Jesus disse que Ele nos fez crentes, que Ele fez brilhar em nós a sua luz, para que nós refletíssemos essa luz por toda parte. E Ele usa um exemplo muito claro. Ele diz: ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de um balaio, para colocar debaixo da mesa, para colocá-la num lugar anônimo. Mas você acende uma lâmpada para que ela seja visível, para que ela se torne evidente. E aqui nós aprendemos uma coisa então: se eu sou esta pessoa, o anonimato não pode ser parte da minha personalidade. A pergunta que eu faço a você, querido irmão, é: como você é conhecido pelas pessoas? As pessoas que estão ao seu redor sabem que você é crente? As pessoas com as quais você convive sabem que você confia em Cristo como seu único e suficiente Salvador? As pessoas às quais você lidera veem em você um veemente anunciador de Cristo como Salvador? Ou você também já sucumbiu ao anonimato? A igreja morre quando os crentes se tornam anônimos, sabia disso? Ela deixa de brilhar, ela deixa de ser um farol. Na sociedade que se deteriora e se degrada todos os dias pela corrupção das palavras e dos atos, a igreja deixa de ter relevância quando a nossa religião é apenas dominical, para dentro destas paredes. O bairro de Vila Espanhola e a cidade de São Paulo toda se degrada e se corrói e acaba e é sentenciada se a igreja deixa de ser luz. Ela deixa de ser um farol que anuncia os perigos. Ela deixa de ser uma balizadora das margens de segurança entre o certo e o errado. No momento em que nós deixamos de anunciar o Evangelho como luz, nós deixamos de ter significado como igreja, como sociedade, como crentes. E Jesus disse algo muito significativo quanto a isso: se a luz que há em vós se tornar em trevas, que grandes trevas serão. É verdade, é verdade. Você já viu o que é um crente apóstata? É triste, é pavoroso de se ver. Alguém que militava ao nosso lado ontem, hoje ser alguém que luta na trincheira do inimigo, é pavoroso. É triste ver como o apagamento da luz do Espírito é trágico na vida de alguém que subestimou a possibilidade disso acontecer. É trágico ver isso acontecer. Nós precisamos, irmãos amados, considerar o que o apóstolo Paulo disse. É necessário desenvolver a nossa salvação, lembra disso? A salvação é um ato, a santificação é um processo. E nós não seremos santificados mostrando para os outros a luz, se a luz não brilhar em nós. Viver secretamente é um impedimento a este processo. Viver secretamente como um agente secreto é uma estratégia ruim. O resultado é danoso, não raramente desastroso. Nós precisamos considerar o fato de que, para que a luz de Cristo brilhe no mundo, nós não podemos viver secretamente e sair de debaixo do manto do anonimato. Jesus segue dizendo, verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então veja, há uma finalidade. Para quê? Indica que há uma finalidade de ser luz. Para quê? Indica que não é uma possibilidade lato sensu, mas estrito sensu aquilo que deve ser feito.
Há especificidade quando nós falamos de ser luz do mundo. Qual é esta especificidade? É para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. O que significa ser luz do mundo? Significa que devemos viver em evidência para a glória de Deus. E isso corrige outro problema. Viver em evidência para a glória de Deus é não viver em evidência para a nossa própria glória. Percebe isso? É uma tragédia quando alguém, dizendo que quer fazer propagar o Evangelho, fazer crescer a sociedade interna, fazer desenvolver a igreja, promove a sua própria glória. Quando esta pessoa o tempo inteiro fala as coisas na primeira pessoa do singular, eu e eu. Quem fez? Eu. Quem convocou? Eu. Quem realizou? Eu. Eu. Quando tudo é dito neste tempo, neste modo, então nós temos um problema aí, porque esta não é a teologia de Cristo, esta é a teologia de Nimrod. Lembra-se de Nimrod? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 11, o registro de sua história. Nimrod, contrariando a ordem de Deus, espalhem-se pela terra, cresçam, multipliquem-se. Ele veementemente dá outra ordem: vinde e edifiquemos uma torre, cujo tope chegue até o céu, e tornaremos célebre o nosso nome. Percebe o contraste? O contraste na teologia de Cristo, quando ele diz lá no final do Evangelho de Mateus, ide e anunciai o Evangelho, Nimrod disse, vinde e tornemos célebre o nosso nome. Sabe como isso se manifesta na igreja de Cristo? Quando alguém diz, vamos anunciar o Evangelho, o outro diz, não, mais atividades de comunhão. Quando alguém diz, vamos anunciar a palavra de Cristo nos hospitais, nas praças, nas ruas, não seja onde for, para as mulheres nos asilos, para os homens, para as crianças nos orfanatos, coisas desse tipo, e alguém diz, basta que façamos aqui de nós para nós mesmos. É evidente que quem fala isso não usa esse tom, mas em resumo, um homem e uma mulher sábia serão capazes de ler o que isto significa. Santos irmãos, este caminho é danoso. A igreja perde o sentido quando nós queremos viver apenas para nós mesmos. Edificar mais andares, crescer uma torre, mais paredes, mais cores, mais equipamentos, mais mármore, mais granito, mais... E a pergunta é, aonde nós queremos chegar? Geralmente no tope, para tornar célebres o nosso nome. O desafio aqui é outro. O desafio é vamos avançar. O desafio aqui não é vertical, o desafio é horizontal. Recebemos de Cristo a luz, agora reflitamos a luz para os que estão nas trevas. Vamos ao mundo, mulheres, vamos ao mundo, irmãos amados, vamos ao mundo, porque esta é a finalidade da nossa salvação, sermos testemunhas de Cristo nesta terra. Nós somos os agentes da transformação que o mundo precisa, mas nem sequer admite esta necessidade. Nós somos aqueles capazes de abandonar o discurso contracultural esvaziado de significado, capazes de produzir a boa cultura que vai impactar aqueles que estão ao nosso redor. E eles dirão, de onde vem isso? E você dirá, das Escrituras. Das Escrituras. Quando o apóstolo Paulo se dirigiu a Timóteo, e eu já estou chegando ao final, e ele falou para Timóteo da necessidade de que ele nos seus dias fosse corajoso. Timóteo estava desencorajado. E então o apóstolo escreve a carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo disse para ele assim, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. O que mais? Útil para o ensino, a repreensão, a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a pergunta é como as nossas obras vão glorificar o nosso Pai que está nos céus? E a resposta é, quando elas forem orientadas pelas Escrituras. E quando nós olhamos para a sociedade interna, nós precisamos enxergar uma coisa, menos criatividade, mais Bíblia. Menos criatividade, mais fidelidade. Menos novos métodos, mais métodos antigos. Percebe isso?
Nós não estamos de nenhum modo militando contra as ferramentas criativas e coisas e métodos que podem nos levar a alcançar mais vidas para Cristo. Nós estamos militando contra o fato do fechamento das Escrituras dar lugar à abertura para outros métodos. Esse é o problema. Quando a Escritura não é o farol que guia cada ato, cada planejamento, todo o resto desmorona. É como construir uma casa sobre a areia. Se Cristo não for o financiador dos nossos atos, por quanto atos aprovados por Ele, nós estamos sozinhos na luta. As Escrituras dizem que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a SAF é a igreja, não é verdade? As portas do inferno não prevalecerão contra a SAF. Mas eu te pergunto uma coisa, você já viu uma porta avançar sobre um homem? Você já viu passando na frente de uma porta, a porta voluntariamente te dá um golpe para te jogar do outro lado da sala? Portas não avançam contra homens. Homens é que avançam contra portas. As portas do inferno não prevalecerão se nós avançarmos contra elas. Então Cristo ao nosso lado, o financiador da obra, porquanto orientada pela sua própria palavra, vai conosco. Os discípulos ficaram impressionados quando Jesus primeiro mandou de 2 em 2, depois mandou os 70, eles voltaram e disseram: nossa, quando a gente prega, a coisa acontece, gente demoniada fica liberta, gente muda de vida, e Jesus, eu já sabia, entendeu? Ele não se surpreende. O fato, queridos irmãos, é que a gente não avança, o fato é que a gente não cresce. E eu nem estou falando de crescimento numérico, antes disso, a gente nem cresce como pessoa crente, não floresce, não viceja, a gente não testemunha, a gente não vê conversão, a gente não vê crescimento da sociedade interna, a gente não vê crescimento da igreja. A gente pergunta, por quê? A resposta é simples: porque nós abandonamos a nossa missão, e o patrocinador dela também. É grave isso, é muito grave isso. Mas no momento em que nós nos arrependermos deste passado, então um mundo novo brilha diante de nós. Não é assim? O passado não muda, não é verdade? Não tem jeito. 70 anos de história, eu garanto, há muitas coisas para as quais a gente olha para trás e diz: a gente não deve fazer de novo. Não é assim? Sabe, irmãs, quando eu olho para os seus cabelos brancos, eu tenho certeza de uma coisa: eles contam uma história de luta, uma história de providência de Deus. As mulheres idosas da nossa igreja têm muito a dizer, e nós precisamos perguntar o que elas têm para dizer, especialmente as mais jovens, as de cabelos pretos de verdade. Elas têm algo a perguntar para as mais idosas. Como é que eu faço para viver uma vida que glorifica a Deus? Como é que eu faço para ter uma família em que eu viva com o meu marido 50 anos? Como é que eu faço para ser uma mulher cheia de virtude? Como é que eu faço para vencer as lutas do meu coração? As jovens têm que fazer isso, as idosas. Têm que fazer essa pergunta. E as idosas têm que ter consciência de uma coisa: talvez você não tenha só acertos para dizer. Talvez você também tenha coisas muito feias na sua história. E você tende a querer nunca falar delas. Eu sei, porque eu também sou pecador. Eu conheço esse caminho. Mas há algo que, à luz das Escrituras, eu desafio vocês, irmãs, a fazerem. A sair deste anonimato e a brilhar para a glória de Cristo da seguinte forma: lembre-se de que nós não ensinamos alguém a fazer o que é certo apenas acertando. A gente também ensina alguém a fazer o que é certo mostrando como a gente reage aos nossos próprios erros. Entende isso? Você não precisa achar que por você ter um problema de gravidez na adolescência, na sua vida, de que por você ter amargado um divórcio, de por você ter passado por casos de adultério, ou sido autor de alguma coisa assim, de você ter uma história feia e um passado triste, você não precisa achar que ele é uma bola de ferro amarrada aos seus pés que impede você de avançar, de testemunhar e de ser luz no mundo. Não!
Em Cristo nós fomos libertos destas coisas. E agora o que antes era vergonha, brilhe diante dos homens para a glória de Deus. Como? Você dizendo como reagiu diante dessas coisas. Eu fiz isso e doeu. Diga onde foi a dor. Sangre diante dos outros. Isso te lembra alguma coisa? Jesus nos ensinou a amá-lo e amar a sua verdade e viver por ela, sangrando diante de nós. Sangre diante das pessoas. Não tenha medo de contar a verdade de quem você é, irmã amada. Conte para a glória de Deus e conte como você reagiu a isso à luz das Escrituras. Conte como Cristo transformou as suas trevas em luz. Conte como você tem lidado com as lutas que apareceram na jornada. Como você venceu e como fracassou, para que ele não fracasse no seu lugar. Há um ditado que diz que o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio com o erro dos outros. Dê aos outros esta sabedoria, ela é bíblica. Dê aos outros este testemunho, ele é luz. E viva para a glória do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Pai. Poderoso Senhor, a nossa vida é carente de Ti, Deus amado. As nossas sociedades da igreja são carentes de Ti, a Tua igreja é carente de Ti. Sem Ti nós nada podemos fazer, nós reconhecemos isso, Senhor. E aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, nós nos policiamos a nós mesmos e fazendo uma autoanálise, nós percebemos quantas oportunidades foram perdidas. Nós percebemos quantas vezes nós temos deixado de brilhar. Percebemos em quantas situações nós vivemos no anonimato. Percebemos quantas vezes deixamos de promover a Tua glória. E agora, Senhor, nós pedimos a Ti, tem misericórdia de nós. Apaga, Senhor, este passado de pecado com o sangue da cruz. Porque nós sabemos que o sangue de Cristo é suficiente para nos perdoar todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Ajuda-nos, Senhor, a crer nas palavras que lemos nesta noite do profeta Miqueias, que disse que o Senhor tem prazer na misericórdia, que o Senhor é rico em perdoar. Perdoa-nos, ó Deus, pelo passado, em que deixamos de fazer brilhar a Tua luz diante dos homens na nossa vida. E ajuda-nos, ó Deus, a fazermos isso daqui para frente. Abençoa, Deus, a SAF da Igreja Presbiteriana Aliança de Vila Espanhola. Que esta SAF, ó Deus, seja fiel anunciadora da Tua palavra nesta cidade. Que esta sociedade seja um instrumento nesta igreja para promover a glória de Cristo. Que cada ato de sua presidente, de sua diretoria e de cada membro desta sociedade seja intencionalmente para fazer o Evangelho de Cristo brilhar diante das trevas deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, encoraja-nos, porque não há eloquência humana capaz de mudar as intenções do coração do homem, mas o Teu Espírito é poderoso para isso. Opera esta obra em nós, ó Deus, e que sejamos nós, no final da nossa carreira, achados como aqueles que fizeram a Tua vontade. Assim nós pedimos, ó Deus, e pedimos em nome de Jesus. Amém. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on Him was laid. He